Educação à distância, mudando realidades. Olá meninos, tudo bem? Mais uma vez aqui conosco, eu, professor Cleiton, professor Ricardo. Aí, seja bem-vindo, professor Ricardo. Você também, professor. E aí, galerinha, vamos lá? Estudar, fazer a prova, todo mundo gabaritando a prova hoje. Isso aí. Vamos lá, professor? Bora lá. Nossa revisão hoje e última aula. Vamos cá? Conteúdo. Opa. Ativar a minha caneta. Conteúdo. Fundamento de estrutura de dados, motivação, o que é Python, o que é um algoritmo, tipo, string inteiros, tipos primitivos, diferença entre tipo e valor, coerção de dados ou coerção de tipo, lista, array, modificando lista, tupla, dicionário, set e conjuntos de conceitos de árvores. O objetivo da aula é conhecer os conceitos da estrutura de dados na linguagem Python e de identificar os tipos de valores e conversão, reconhecer as características da estrutura de dados em Python, lista, tupla, set e dicionário, entender a string para exemplificar a estrutura de dados e seus objetos. Fundamento da estrutura de dados e conceitos básicos. O que é Python? Python é uma linguagem de programação criada por Guido van Rossum em 1991. Qual era o objetivo dele, o sonho que o criador de Python queria? Ele queria que o seu objetivo do projeto da linguagem que ele fosse alcançado era produtividade e legibilidade. E o objetivo dele foi alcançado. O que é algoritmo? Em poucas palavras, uma palavra mais simples, algoritmo é um procedimento, uma receita, um processo, uma rotina ou um método. Numa palavra mais técnica, um algoritmo é um conjunto de regras para se obter uma saída específica a partir de uma entrada específica. Tipos. Os tipos é uma forma de classificar as informações. Então, por exemplo, verdadeiro, falso é um tipo que se classificou. Pontos flutuantes é um tipo que se foi classificado. String é um tipo também que foi classificado. Inteiros e strings. Isso tudo são diferenciados em tipos. Por isso que ele se refere à classificação das informações. A linguagem de programação normalmente trazem implementados o que é chamado tipo primitivo, isto é, o tipo de dados mais genérico possível. Toda informação que manipularemos será, por definição, de um tipo. Então, tudo tem um tipo na programação. As informações básicas são divididas em tipos. Então, nós temos o string, os inteiros e o lógico. String representa um conjunto de caracteres dispostos numa determinada ordem. Inteiro. Um segundo tipo de informação são os dados compostos por caracteres numéricos, algarismos, e as condições das informações. Então, o lógico aqui verifica as condições de cada um desses, que é o verdadeiro ou falso, true e false. Inteiros, chamados de int ou int. O nome int
e int vai depender da linguagem de programação. Por exemplo, em Delphi, ele utiliza a nomenclatura, a palavra int, para representar os números inteiros. Já na linguagem Python, C++, Java, eles utilizam int como nomenclatura para representar os inteiros, mas ambos representam um só, fazem a mesma função. Só que em Delphi eles utilizam a palavra integer para representar os inteiros e int em Python, C++ e Java. Então eu trouxe aqui uma linguagem em Python 3 e observe aqui ó, que ele converte com int, né, para receber um valor aqui, ok? Vamos continuar aqui, pontos flutuantes. Por exemplo, nesses pontos flutuantes, temos o float e o double. Na linguagem C, ele utiliza os dois. Porém, se ele precisar de menos precisão, ele utiliza o float. Até então, você vê aqui que ele utilizou o 3.14, que não tem tanta precisão assim, o float. Já no double, não, ele utilizou ele porque precisou de uma precisão maior. Está vendo que as casas decimais são maiores? Então, na linguagem C, eles utilizam os dois. Já em Python, nós utilizamos o float, não tem o double, é só float. A diferença entre float e double é a precisão. Então, se você precisar em Python uma precisão maior, você vai utilizar o NumPy. Você vai escolher que é de 32 bits, 64 ou 128 bits. E o tipo float embutido no Python tem a mesma precisão de double. Se você necessitar de mais informações, você vai optar pelo NumPython. Então, aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que você tem um cadastro de conta de clientes. Aí o nome, ele é representado por quê? O nome é uma string, né? Ele vai receber valores do tipo string, né? Nome, palavras, strings. Idade é inteiro. Você vai colocar lá um valor e o valor é inteiro. E a conta bancária, ela pode receber números, pontos e traços. Tipos primitivos. Tipos primitivos são os tipos de dados mais simples. Olha só, mais simples. Exemplos de valores primitivos. Temos os caracteres, números, os true e falso. Esses são os exemplos dos valores primitivos. Tipos primitivos são chamados de booleans, ou então de construídos. Esses booleans são nossa estrutura de dados voltado para Python. Já os tipos primitivos de outras linguagens têm outra nomenclatura, eles chamam de outros nomes. Mas em Python, nossos tipos primitivos são chamados de booleans. Temos o tipo de dados que representam um conjunto de caracteres, que na programação é comumente chamado de string. Então, toda vez que eu falar string, toda vez que eu falar em string, eu estou falando em conjunto de caracteres. O Python representa o str, para representar o string, né? Não tem o int lá do Python, de inteiros? Então, string representa a palavra string em Python, para representar os strings. Strings são capazes de armazenar um conjunto de caracteres que estão dispostos em uma determinada ordem. Então, tanto faz. De uma ordem como outra vai ser representado string. Todas as vezes que estivermos manipulando dados que contenham caracteres do tipo mais primitivo, estaremos utilizando uma variável definida como o tipo str, que é do tipo string. Em Python, tudo é objeto. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, elemento objeto. Aqui dentro de uma lista,
eu estou trazendo várias posições. Por exemplo, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, posição 2 e a posição 3. Então, aqui eu tenho o elemento 10, ó, o elemento 10, eu tenho o elemento 20, eu tenho o elemento 30, eu tenho o elemento 40. Mas em Python, por ser tudo objeto, eu posso considerar que o 10 é um objeto, o 20 é um objeto, o 30 é um objeto e 40 é um objeto. Ok? Pronto. Lista dos primitivos booleans, dos tipos primitivos booleans em Python. Por exemplo, int para números inteiros, string para conjuntos de caracteres, bool armazena true e falso. Estão vendo que isso aqui tudo é em Python, tá vendo? Int é de string, quer dizer, int é de inteiro, str é de string, bool é de booleano, list é de lista, né, para agrupar conjunto de elementos, o tupla semelhante ao tipo lista, porém imutável, o dic para agrupar elementos que serão recuperados por uma chave, entendeu? Tudo pertence aos tipos de booleans. Cada tipo citado possui um conjunto de funções e métodos, conjunto de funções e métodos, que permite manipular as informações. Por exemplo, eu vou pegar aqui o del, que é um método, né? O del. Aí eu quero excluir a primeira posição, né? A primeira posição. Ele vai lá e exclui. Então o del é um método, né? E a função dele é excluir. Então, nós temos esses métodos aqui que as listas utilizam para poder manipular as informações contidas na variável de maneira bastante diferente. Professor Ricardo? Só fazer um breve comentário, professor. A questão dos métodos são já, digamos assim, é uma espécie de programa já pronto, né, para a gente só utilizar. Exatamente. Né? O legal é que a gente já tem a melhor forma possível para a gente não precisar se preocupar com toda a implementação que a gente deveria fazer se não tivesse esses métodos e essas funções já prontas. Já pronto. Só chamar elas. A gente só trabalha com elas, só manda ela trabalhar. Isso. Muito bem, professor. Continuando. Diferença entre tipo e valor. O valor é qualquer informação, seja número, texto, música, vídeo e etc. O tipo, o valor é qualquer informação. O tipo, por sua vez, é uma estrutura de informação. Estrutura de informação. É a forma de classificar os dados. Por exemplo, dentro dessa tupla aqui, eu coloquei uma informação, uma informação, uma informação, uma informação. E aí, eu classifiquei os dados, ou seja, eu chamei meu tipo deles. Que tipo é essa variável que eu coloquei essas informações? Que tipo ela é? É do tipo tupla. Coerção de dados e coerção de tipo. Se as informações possuem tipo, se essas informações possuem um tipo, logo, temos de ser capazes de converter a informação ou outro tipo de dados. Essa ação é comumente chamada de coerção de tipo. Dá um exemplo rápido aqui. Por exemplo, eu vou colocar o 10. O 10. Só que o 10 eu coloquei entre aspas, assim, ele é uma string. Eu preciso converter essa string em um número. Então, eu vou utilizar o quê? O int. Então, quando eu coloco o int aqui dentro desse 10, que ele é uma string, ele vai converter isso para mim em 10. Então, aqui é um inteiro, aqui é uma string. Por quê? Porque está entre aspas. Esse tipo de conversão, comumente, é chamado de coerção de tipo.
Na linguagem Python, né, a linguagem tipada, é aquela que permite a classificação das informações pelo uso do tipo de dados. Ou seja, por exemplo, se na variável A eu colocar 1, 2, o em Python vai reconhecer que dentro de A tem um 2 e ele é um valor de inteiro. Se eu colocar dentro desse A uma string, meu nome aqui, o que ele vai representar? Que o A é uma string. Então, o Python trata os conjuntos de caracteres como sendo um tipo string. Logo, Python é uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, ela reconhece o que você coloca nas variáveis. Diferente de outras linguagens que você tem que indicar. Por exemplo, você bota aqui int, né? Aí você coloca A, você diz que o A vai receber valores inteiros, aí sim você vai colocar o A recebe 2. Entendeu? Você tem que dizer. Isso em Python não existe. Não existe. Python já é uma linguagem tipicamente tipada. Linguagem dinamicamente tipada. Por exemplo, aqui em Python, eu coloquei o I e o J, logo em seguida eu coloquei as variáveis 10 e 20. Observe que eu não precisei de indicar nada. Ao contrário da linguagem C. Observe que ele teve que colocar o int aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou int dizendo que int, o i, que é a variável, vai receber valores inteiros, e realmente ele colocou o inteiro, e o j vai receber valores inteiros. Tá vendo que ele colocou 20. Então, ele teve que dizer aqui que as variáveis vai receber o tipo dessa estrutura. Nesse caso, é inteiro. E em Python você não precisa disso, tá vendo? Que você não precisa colocar nada aqui. Então, nesse caso aqui, a linguagem Python é dinamicamente tipada, já que em C ela não é dinamicamente, ela é estaticamente tipada, ou seja, você tem que ir lá colocar, setar ela aqui. Vamos lá. Tipagem dinâmica significa que o próprio interpretador de Python infere o tipo de dados em uma variável que ela recebe. Essa conversão é comumente chamada de coerção de dados, ou então coerção de tipo. Aquilo que eu passei. Temos 4 tipos de classificações para esse tipo de informações. Tipo simples, tipos de container, tipos de código e tipos de internos. Tipo simples, construído por simples blocos com int e float. Tipos de container, objetos capazes de conter outros objetos. Tipos de códigos, objetos encapsulados de elementos dos nossos programas. E tipos internos, tipos que serão utilizados durante a execução do nosso programa. Listas. Listas de objetos são representados por list. Tá vendo aqui, ó? Eles são representados pela classificação list, as nossas listas. Este tipo de dados é basicamente uma sequência de elementos. Então, dentro dessa lista, né, você vai ter uma sequência de elementos. O primeiro item adicionado à lista sempre será o primeiro elemento da estrutura. O último elemento a entrar será o primeiro a sair. O primeiro elemento a entrar sempre será o último da lista. Isso em list. E aí eu trouxe aqui para lembrar dos números naturais e dos números inteiros. Dos naturais, observe que a primeira posição é o 0 aqui, né? Neste caso, nesse exemplo. E a última posição é o 13. Né? Nos números inteiros, nós verificamos aqui que a primeira posição é menos 4. E a última posição é 6. Só que observe aqui o seguinte, ó, menos 3, menos 4, menos 1. E observe aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 1. E aqui 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Observe aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, esse aqui veio para cá, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Esse aqui veio para cá. Correto? Agora, na linguagem Python, ó, ele funciona o seguinte. A primeira posição começa pelo 0. A segunda posição, 1. A terceira, 2.
e a quarta 3. Então, por exemplo, dos positivos, a primeira posição é de 0, nesse caso aqui vai até 3. Dos negativos, vai da primeira posição de menos 4 até menos 1. Agora, por exemplo, eu quero a posição 0. O que vai ter na posição 0? 10. Ah, eu quero a posição 3. Ó, 0, 1, 2, 3. A posição 3. Então, eu vou pegar o 40. Ah, eu quero a posição 1. Ó, 0, 1. Então, vai me dar o 20. Ok? Agora, dos negativos. Ah, eu quero a posição menos 1. Ele vai me dar a última posição da lista. Então, vai me dar o 40. Se eu utilizar o menos 1. Ah, eu quero a primeira posição dessa lista. Eu vou utilizar o menos 4. Vai mostrar o 10 aqui. Ok? E a sintaxe para a criação de uma lista em Python é o colchete aqui. Ok? Array. Também chamado de matriz ou vetor. É um conjunto de elementos definido na sua declaração. O índice 0 é o primeiro elemento da lista. Então, 0 é o primeiro elemento, 1, 2, 3 e 4. E assim vai, tá vendo? Aquelas posições que eu mostrei para você. Começa do 1, 2, 3, 4, que são as posições. Em array é a mesma coisa. Professor? Só complementando, professor, que um array, digamos assim, são pedaços de lista. Isso. Né? É como se eu tivesse uma lista e aí eu quebrasse ela em vários pedaços. E aí Exatamente. eu tenho... Isso a gente chama de vetor. Quando eu vou trabalhar com matriz, aí já é outra coisa. Eu vou dizer, digamos assim, a dimensão que eu vou utilizar. Né? Isso, exatamente, Eu professor. posso ter uma matriz, sei lá, 3x3, 4x4, e aí vai ficar a critério da sua implementação. Isso. E aí você vai trabalhando da mesma forma que você trabalha com lista. Cada elemento ele tem a sua posição ideal, né? Ideal não. O posicionamento dele dentro da matriz. Dos elementos Isso. da lista. E aí você tem que ver que um colchete ele vai dar a linha e o outro colchete ele vai dar a coluna, né? Uhum, exatamente. Pronto. Então, é possível definir o elemento em uma lista. Dizemos que a lista é do tipo mutável, ou seja, podemos modificar. Mutável, podemos modificar. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Lembra da lista? Acho que foi na terceira aula, né, professor, que nós falamos, se eu não me engano. Por exemplo, se eu não colocar nada aqui nessas posições aqui, por exemplo, se eu não colocar nada na primeira posição aqui, ele vai ser representado por 0. Então, aqui, ó, se não colocarmos o x em start, quer dizer, o início, aqui é o início, esse primeiro aqui é o início, o valor padrão vai ser 0, então vai receber 0 aqui. Se não colocar nada em y, ou seja, aqui, nada aqui, ele vai ser len, que é o contador, né? Ele vai contar quantos elementos tem na lista e vai ser o contador. Já se não atribuirmos o z, o padrão será 1. Quer dizer, então aqui começa, né, por exemplo, aqui começa do 0, e aí, por exemplo, se tiver 100 elementos na lista, ele vai colocar 100. Então, vai de 1 até 100, e aqui é o valor padrão, que será 0, que ele vai atribuir aqui, nesse caso aqui. Então, ele vai contar em passos em passos. Vamos você colocar aqui 3, ele vai contar de 1 até 100, né, porém em 3 em 3. Vamos aqui, ó. Para ordenar uma lista, utilizamos o objeto reverse, store. O reverso coloca em ordem inversa. O store coloca em ordem ascendente alfabética e descendente. Então, eu trouxe aqui os métodos, tá vendo? Ordem inversa, o sort, ordem ascendente alfabética, e o sort, que ele mostra a ordem descendente. A função len é aquela que eu te falei, entendeu? Aqui, ó, lent. Em Python é len, representa um contador. O count, ele conta quantos elementos estão repetidos dentro de uma lista. A função int mostra a posição do elemento da lista. Então, o len aqui, ele vai contar. Então, quantos tem? Tem 1, 2, 3, 4. Então, ele me mostrou aqui. O count, ele vai contar 10. Ele vai verificar quantos 10 tem dentro dessa lista. Tem 1, 2, tem 2, 10. Então, ele vai mostrar aqui.
O int, ele vai mostrar a posição. Por exemplo, eu quero saber a posição 2. Aí ele vai mostrar aqui, ó, 0, 1, 2. Então ele vai mostrar o 2. O que tem dentro da posição 2, ele me mostra 2. Ok, professor Ricardo? Só complementando, pessoal. O count, né, que é o Contínuo. tem 10, ele é um contador. Aliás, ele é um comparador, né? Isso. Ele vai verificando O que tem na lista e vai contar. Isso. Quantos elementos tem que você está passando por parâmetro ali. No caso, a gente passou 10. Exatamente. Então, ele vai lá na lista e ele verifica quantos 10 tem. Se os 4 elementos tivessem 10, ele ia retornar E os 4 elementos, exatamente, professor. A questão do index, também ele funciona da mesma forma. Você passa o elemento como parâmetro. E aí, ele vai retornar a posição que aquele elemento está ocupando. Isso. Não é isso? Exatamente. Por exemplo, se você colocar 5 ali, ele vai te mostrar a posição 3. Né? Isso. Você colocar o número 5 aqui. Ok, vamos lá. Tuplas. As tuplas são parecidas com as listas, mas tuplas são imutáveis, ou seja, você não consegue alterar, uma vez criada uma tupla, você não consegue alterar ela. Você pode fazer aquele jogo de memória, né? Mas você não consegue alterar ela depois. Uma vez que criam uma tupla, você não pode modificá-la, ou seja, o read online, somente leitura. A sintaxe da tupla se abre parênteses, né? Separa eles por vírgula, os elementos. E aí eu trouxe um exemplo. Por exemplo, aqui eu coloquei tupla, coloquei uma string e joguei dentro dessa variável. Aqui também eu coloquei dentro dessa variável uma string, um inteiro e um tipo lógico. E aí eu pedi o tipo dela. Qual é a classificação desse tipo? Ele é do tipo tupla. Dicionários. Dicionário em Python são um conjunto de chave valor, estrutura na qual cada item possui uma chave única e que pode ser de qualquer tipo. A sintaxe para a criação de um dicionário em Python é chave, valor, chave e valor. Aí que eu trouxe, por exemplo, aqui chave, né? Ó, chave, valor. Então aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho o valor dessa chave. E assim vai os outros, tá vendo? Chave, chave, chave e o valor. Chave e o valor. Chave e o valor. E esses valores podem ser string, tá vendo? Tudo string. Aqui já é número. Aqui é um ponto flutuante. E aqui é uma própria tupla, tá vendo? E isso pode ser representado em chaves. E os valores dessas chaves. E aqui trouxe um exemplo, já em programação, de um dicionário. Observe aqui, tá vendo? Eu coloquei a chave, eu botei 2 pontos. Lembrando que a chave é sempre em aspas. Tá vendo? Botei aqui em aspas. E eu coloquei o valor. Aí eu botei 2 pontos e o valor. Aí separei e eu coloquei chave e o valor. Chave e o valor. Chave e o valor. E assim vai, tá vendo? É assim que representa. Bom, len. Len é um contador de caracteres. O del, você pode excluir o del. Isso tudo em dicionário. O key, você mostra somente a chave do dicionário. O valor mostra somente os valores do dicionário. E o get retorna o valor dessa chave. Professor Ricardo? Só lembrando, pessoal, sempre que a gente for trabalhar com esses métodos, essas funções, a gente sempre passa o que a gente quer fazer, né? E aonde a gente quer fazer essa ação. No caso, por exemplo, a gente tem uma lista, né? um dicionário tel. E aí ele quer, quando eu uso o len tel, eu quero saber quantos caracteres tem nesse dicionário.
né? Isso. Se eu quiser deletar algum elemento, Da aí lista, isso, nesse dicionário, desse dicionário, aí eu coloco o nome do meu dicionário e aí o valor, né? E aí ele vai, procura o valor coloca entre e parênteses, exclui. assim, o nome do elemento que você quer excluir, né? E ele vai excluir. Isso. As keys, eu quero saber quais são os valores somente de chaves. Eu não preciso saber eu não quero os valores das chaves. Eu quero Se você somente... precisar de uma situação que só precisa de chave, né, professor? Isso. O Aí que é a função. eu já tenho a função, eu já uso ela. A mesma coisa os valores. Eu não preciso saber das chaves, eu só preciso dos valores. Exatamente. Então, eu uso os valores. E o get, eu passo... digamos assim, eu sei qual é o valor, mas eu não sei qual é a chave. Então eu passo o meu valor e aí eu fico descobrindo... E descobre o valor que está da chave, né? chave. Exatamente, professor. Continuando. Aí também, complementando, continuando aqui, temos o pipeInt. Ele mostra qualquer valor do elemento e remove logo em seguida do dicionário. Por exemplo, eu coloco aqui pipeInt e coloco o valor que eu quero que ele seja removido. Quer dizer, você só chama ele aqui. Aí quando você chama ele, ele já vai excluir e já mostra para você. Ok? Aí temos aqui, ó, o update. O update, ele coloca todos os elementos que tem dentro de TEL2 dentro da lista. Isso aqui é muito, às vezes é muito utilizado no SQL. Você vai fazer um elemento, você quer colocar alguma coisa dentro daquele elemento e aí você utiliza o update para atualizar. Professor Ricardo? Eu só costumo dizer, professor, que, por exemplo, se você está muito tranquilo, você dá um update. Dá um update. Que aí você atualiza, acaba, né, com todo o seu sossego. Todo o seu sossego. Vamos falar um pouquinho sobre set. Em Python, concluímos um tipo de dados como set. Uma set é uma coleção não ordenada. Está vendo aqui? Ó, não ordenada. Sem elementos duplicados. Por exemplo, aqui, ó, eu estou recebendo uma variável, né? Essa variável está recebendo um valor 7. E aí eu coloquei em string aqui, tá vendo? Aqui, ó. Em Python, em Python tutorial. Aí eu escrevi a Python tutorial. E aí quando eu chamei esse valor da variável, observe que ele separou tudinho. E inclusive os espaços, tá vendo? Separou todos, ó. Isso tudo em vírgula, tá vendo? Ele colocou entre aspas simples, o i, e aí separou. Só que observe aqui que ele não colocou na ordem também. Tá vendo? Ele, praticamente, né, professor Ricardo, ele se dispersa, né? Ele joga ali dentro da função e desmancha essa string em divisões dentro da tupla. Ele faz... ele quebra tudo. Que é uma set, né? Ele quebra tudo e aí ele vai verificando o que tem de igual. Exatamente. O que tem de igual, ele deixa um e o resto ele descarta. O resto ele descarta. E aí para ele não perder tempo fazendo isso de um por um, aí ele já destrói tudo e quando junta, ele já junta sem estar em ordem e com, digamos assim, somente um elemento de cada. Então, dificilmente você vai conseguir recuperar essa informação. Isso. Muito bem. E aí a gente podemos classificar ele. De que tipo? Olha aqui, tá vendo? Qual é o tipo que nós classificamos? Ele é do tipo set. E dentro da set, nós podemos também manipular. Assim como manipulamos a tupla, o dicionário e as listas, o set também pode ser manipulado. Por exemplo, eu utilizo aqui o objeto adicionar, em seguida com a variável. E ele faz o quê? Ele adiciona um elemento. Aqui eu estou
removendo um elemento, ou remove. Remove, ele vai remover o elemento cacual. Aqui ele adiciona candeias, o elemento. Então, aqui ele vai remover o elemento. Cidade, clear. Então, clear faz o quê? Limpa a lista, apagando todos os elementos. Então, observe que aqui eu coloquei aqui a cidade, tá vendo aqui, ó? Cidade, ponto, tá vendo aqui, ponto, clear. Então, eu tenho que me referenciar a variável, né? Isso aqui é a variável, tá vendo? E logo em seguida o método. E temos, tá vendo aqui, eu já utilizei o outro para dar uma diferença. Por exemplo, x.difference, y, ou seja, ele vai verificar a diferença entre o que está em x e em y. Vai verificar essa diferença. Então, aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei a variável. E logo em seguida eu coloquei o método para facilitar a nossa vida. Foi aquilo que o professor Ricardo falou. Né, professor? É. Já está prontinho, só chamar seguido da variável. E assim, esses comandos, professor, eu sempre costumo dizer para meus alunos que eles prestem bem atenção. A questão de adicionar é tranquilo. E remover, vai lá. Também tome cuidado, mas dá para você trabalhar. O clear, aí você tem que ter um extremo cuidado. Porque você vai limpar a lista toda. Você vai apagar todos os elementos. De uma lista. De uma lista. E às vezes você tem algum elemento lá que é muito importante para o seu código. Então, se você apaga, você vai ter uma grande dor de cabeça. Ou então você vai ter que refazer todo. Né? E a questão da diferença entre o x e o y também, assim, é sensacional. Às vezes eu preciso fazer, uma lista pequena, com 1000 elementos do X, e eu tenho uma pequena lista com 1100 no Y. E aí eu vou comparar de um por um o tempo que eu iria demorar para fazer isso. Exatamente. E aí ele já faz isso para mim com uma linha de código. Uma linha de código. Já mostra o valor rapidinho. Pois é. E aí, para mim, isso é sensacional. Muito bom. Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho de árvore. Por exemplo, a árvore são estrutura de dados hierárquica. Basicamente, árvores são formadas por um conjunto de elementos. Ó, tá vendo? Árvores são formadas por um conjunto de elementos, os quais chamamos modos ou vértices, conectados de forma específica por um conjunto de arestas. Por exemplo, uma estrutura de árvore, aqui que eu dei o exemplo no material. Por exemplo, eu coloco aqui uma árvore, né? Dentro dessa árvore tem seus filhos. Aqui 1, 2. Aqui 1, 3. E aqui dentro temos o 3 aqui, vou botar aqui dentro o A e B. E aqui temos um outro nível. Então, esse é uma estrutura de uma árvore. Aqui é o pai, aqui são os nós, e aqui, para você saber o nível de um para o outro, você vai contando. Por exemplo, aqui é 1, 2. Para chegar no 1, você tem 2 níveis para chegar no 1. Ok? Você vai contando o número de arestas, né? Isso, de arestas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, raiz, né? É o elemento pertencente ao nível 1. Por exemplo, olha aqui, ó. Coloquei aqui a primeira, né? Deixa eu botar aqui mais aqui, que vai facilitar. Aqui, por exemplo, um raiz, né? Esse aqui é a raiz. Aí, o elemento pertence a um nível, toda árvore terá sempre uma única raiz. Então, isso aqui, né, professor? Isso aqui é uma única raiz, né? Inicia de lá e ali não tem nada que vem por ela. Ela é o pai, ela que representa a raiz. Nesse caso, podemos utilizar como raiz, professor Ricardo, dentro do nosso computador, o C, Sim. 2 pontos barra barra, né? Podemos utilizar isso.
E dentro dessa outra, nós temos o quê? Nós temos os nós, que são os filhos. Por exemplo, que coloca aqui um outro e outro. Por exemplo, aqui é 1, 2 e 3. Né? Como vamos supor o seguinte, você vai e coloca uma pastinha dentro dessa raiz aqui. Né? E aí você coloca uma pastinha 2 e a pastinha 3. Então, dentro dessa pastinha, temos 2 nós. Então, nós, filhos, elementos que foi adicionado a um outro item. Por exemplo, esse aqui é o item primário, que é a raiz, e você colocou 2 pastinhas ali dentro. E temos aqui o nível. Propriedade é que indica quantos nós estão acima de um filho. Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui um outro aqui, boto aqui A. E aqui, eu boto aqui B. Tá vendo? Eu boto aqui B. E aí, o que vai acontecer? O 2, tá vendo aqui? O 2 chega, eu preciso de um nível para chegar no 2. Um nível só. Agora, o A, quantos níveis o A vai precisar? Então, eu preciso de 1, 2. Preciso de 2 níveis para chegar lá. O B, quantos níveis precisa? Precisa de 1, 2. Ok? E aqui o 3. Quantos níveis? Precisa de apenas 1 para chegar lá. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, níveis, propriedades que indicam quantos nós estão acima de um filho. Ok? Professor Ricardo? O que eu acho muito interessante na questão de árvores são os vários algoritmos que a gente tem, né? E aí a gente vai trabalhando, principalmente quando a gente trabalha com árvores binárias, né? Isso. A gente tem vários algoritmos, e aí a gente faz aquelas árvores enormes, imensas. e aí a gente vai trabalhando esses algoritmos, e aí o senhor comentou muito bem que a ideia das árvores, para a gente trazer para o nosso dia a dia, é a questão de como você está organizando o seu diretório, né? Os seus arquivos dentro do computador. Exatamente. Você pega a raiz como o C da máquina, e aí você vai completando com pastas, com arquivos, né? E aí, se você quer saber o caminho, você às vezes não presta atenção, mas tem o caminho lá, na barrazinha lá, todo o caminho que você precisou percorrer para poder achar aquele arquivo que você quer, ou para você salvar, né? Então, isso tudo vem da árvore. Exatamente. Exatamente, professor. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo aqui em cima, bem aqui, ó, por exemplo... Deixa eu só comentar outra coisa. Pode comentar, professor. Eu estava dando aula ontem sobre isso aqui, Uhum. e eu estava falando, eu fiz um exemplo lá, e apliquei o algoritmo. E a galera gostou, por causa da interação que esse algoritmo faz, né? Principalmente, como eu falo, eu sou fã de árvore binária. Uhum. E aí, a gente tem um algoritmo que a gente chama de algoritmo prefixo, né? Eu quero sair do último elemento, do último filho da minha árvore, e eu quero ir lá para a raiz, ou quero saber todos os elementos que tem na minha árvore. Então, eu sempre vou procurando os elementos da esquerda, e aí eu vou verificando o último elemento da esquerda, aí subo para a raiz, o elemento acima. Se não tiver mais nada à esquerda, eu vou para a direita. Isso. Aí eu subo de novo à esquerda, se não tiver mais esquerda, vai à direita. Subo de novo, e assim até eu chegar a concluir todos os elementos da minha árvore. Eu acho muito Essa legal árvore isso. foi grande, professor? Eu fiz uma árvorezinha pequena, somente com 5 níveis. E a galera ficou lá Verificando escrevendo. assim. Legal, legal, professor. Muito É legal. muito interessante. A aula de árvore, assim, quando a gente trata de estrutura de dados, para mim é a melhor.
Ah, Que ela é a mais bom. didática, né? É porque representa lá os números. E os exemplos? Pode citar alguns exemplos para aí, professor de árvore? Por exemplo, nosso computador, eu falei do C, né? Uhum. Ali, a pastinha do Assim, computador. dentro do computador eu sempre uso esse exemplo, né? Que é, assim, é o mais Às didático. vezes os alunos utilizam a árvore e não imaginam que aquilo é uma árvore. E foi criada, Sim. por exemplo, aquela sequência de tela do Windows, quando você dá o Windows Tab. Aquilo ali é organizado em árvore também. Sim. Assim, eu costumo dar dois exemplos, basicamente. Um é esse da raiz, né, do computador, e o outro é a questão de você pegar o seu avô como a raiz. E aí você vai vendo a questão dos filhos. Ah, meu avô teve o meu pai e um tio. Aí o meu pai teve eu e mais 2 irmãos. É uma árvore? Isso mesmo. E aí você vai fazendo a ramificação. Eu sempre uso esse exemplo que eu acho que são os mais didáticos possíveis, né? É. Muito bem, professor. Muito bem. Então eu ia mostrar um exemplo. Vou mostrar só um exemplo aqui do 7. Acho do 7, do 7 aqui. Que, por exemplo, ele separou aqui o 7, ele não transforma isso numa árvore. Um exemplo, né? Observe aqui que ele não coloca em ordem nenhuma, ele simplesmente joga os valores, tá vendo? E separa eles, inclusive, os espaços, tá vendo? Ele não tem uma hierarquia, simplesmente ele joga os valores, nesse caso. Já aqui mostrar aqui para cima na chave, aqui ó, dicionário aqui na chave, você já tem certa uma hierarquia, né, professor? Por exemplo, aqui ó, tá vendo? E você tem uma chave e o seu valor, tá vendo aqui ó? Tudo isso daqui é uma chave e o seu valor, tá vendo? É uma espécie de conjunto, né? Isso, uma espécie de conjunto aqui. É uma dupla Isso que... uma hierarquia. É como se fosse o Batman e o Robin, né? Você tem que ter um, tem que ter outro, né? Eles sempre andam juntos. Mas vamos aqui, então. Então, aqui chegamos ao final da nossa revisão. Como que é uma revisão, eu vou lembrar aqui para vocês uma coisa que é interessante aqui, ó. Eu vou revisar esse slide novamente. Ó, dicionário em Python, são um conjunto de chaves, tá? Se caiu uma questão aí para vocês de conjunto de chaves, falou em chave, você já tem que estar ligado em dicionário, tá vendo? Possui uma chave única, que pode ser qualquer tipo, entendeu? Falou em chave e olha para vocês verem, a estrutura da chave é assim, ó, tá vendo? E aí você coloca, por exemplo, A, 2 pontos, A, 2 pontos, e aqui um 2, tá vendo? Aí separa aqui por vírgula. Essa é uma estrutura de uma chave. Ok? Professor Ricardo? Complementando. Quando a gente vai trabalhar, para a gente fazer a relação, quando eu vou trabalhar com dicionário, eu tenho chave e valor. E aí eu uso as chaves para representar ele, o tamanho, né? Que eu estou trabalhando com dicionário. Quando eu vou trabalhar com tuplas, eu uso parênteses, né? Isso. E lista, eu vou usar colchetes. Muito bem. Então, pessoal, lembrem disso. Tupla, parênteses, listas, colchetes e dicionário, chave. Que aí você sempre vai lembrar. Ah, chave, valor, dicionário. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bem lembrado. Eu ia mostrar isso para eles mesmo, sobre essa diferença aí da chave e tudinho. Então, pessoal, espero que a prova, né, continue a prova deles. Nesse momento eles vão fazer a prova, eles vão realizar a prova, né? Sim, isso. E dou uma boa prova para vocês. Eu vou pedir desculpa para vocês se eu fui um pouquinho afobado, alguma coisa. Mas eu gostei de estar aqui presente. Eu vou estar com a próxima disciplina com vocês, de dispositivos móveis. E espero que vocês tenham entendido. Tem um material, eu desenvolvi aquele material ali tudinho, entendeu? Há alguns comentários, algumas alterações que tiveram, eu observei no fórum que teve lá, eu vou corrigir na próxima disciplina, tá bom, pessoal? Muito obrigado, professor Ricardo. Até logo, professor. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer, obrigado, professor, por estar aqui conosco. E
Alunos, boa prova, gabaritem aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Valeu! Educação à distância, mudando realidades.